Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. É uma honra para mim estar com vocês aqui mais esse dia, né? A gente tem um encontro marcado todos os dias para falar de espiritualidade. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Bruxos são lascivos? Bruxos são pessoas sem moral sexual? Bruxos, de modo geral, eles não têm nenhum tipo de pudor para a sexualidade? Bruxo transa com todo mundo de qualquer jeito? Será que é assim mesmo que funciona? Hoje o assunto vai ser um pouco quente e polêmico, né? E para isso, né, para trazer essa informação muito bem trabalhada, eu vou pedir só uma coisa em contrapartida, né? Lei de troca e movimentação. A gente tem que ter uma troca para tudo. O seu like, a sua inscrição, se aparecer hypar aí, também hype o nosso vídeo, ajuda a gente aí, participa do clube de membros, né, do canal, que tá cheio de novidades, tá cheio de surpresas, porque isso tudo ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu estava assistindo uma série há um tempo atrás, a série chama Salem. Inclusive é uma ótima indicação de séries para vocês que gostam de bruxaria. É um pouco pesada, né? Ela traz aquela bruxa caricata, medieval, negativa, né? Que a fonte dos seus poderes são pactos demoníacos, mas existem ali na série algumas coisas interessantes. O enredo é muito legal, tem uma personagem feminina muito forte. Eu adoro personagens femininas fortes em séries e filmes, né? Que é a Mary Siebel, que é maravilhosa, tá? É uma personagem incrível, é uma bruxa incrível, né? Como a gente fala, né? Bruxas sempre são mulheres empoderadas e fortes. E a série retrata muito bem isso, apesar da mitologia ali da série não ser exatamente a mesma base que a gente trabalha aqui na nossa magia, mas eu acho que a série vale muito a pena de ser assistida. Chama Salem, já finalizou a série, mas vale a pena assistir, tá? Inclusive, se você assistiu essa série, comenta aqui abaixo que eu quero saber. Mas vamos lá, pessoal. Uma das frases que me marcou muito, bem no início da série, lá existe um frade que faz aquele contraponto, né, do demoníaco e do iluminado. E ele fala que as bruxas tiram o seu poder, entre outras coisas, de sua lascívia, né, da sua sexualidade. E a gente percebe realmente uma sexualidade muito aberta por parte das bruxas de Salem. E aí, esse é um tema muito interessante, porque a série ela foi construída sobre o imaginário que as pessoas tinham, né, durante o período medieval, no caso da série, durante, né, a colonização inglesa nos Estados Unidos. Então, assim, essa visão de que bruxas eram libertinas é algo que faz parte do nosso imaginário, né? A gente imagina, por exemplo, as bruxas nos sabás, dançando nuas ali com o diabo, fazendo orgias muitas vezes, e essa imagem ela é algo que ficou meio que impregnada no inconsciente coletivo. Então muitas pessoas acham, né, que realmente as bruxas elas fazem necessariamente orgias, aquela coisa toda, e não é bem por aí, tá? Eu vou tentar trazer isso de uma forma muito histórica, espiritual e real dessa questão. Então eu vou ter que dividir isso em vários tópicos. Eu sempre aprendi que onde tem fumaça tem fogo. Então quando eu falo que bruxas são lascivas, existe alguma coisa ali nessa questão de bruxa e sexualidade. Não necessariamente seja o que é dito, mas tem alguma coisa ali, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Essa ideia de que bruxas dançavam nua no sabá, de onde que vem isso? Essa coisa da orgia no sabás, de onde que vem isso? Por que bruxas parecem não se ater tanto a noções, por exemplo, como sexo só depois do casamento? Eu não conheço uma bruxa que fale de fazer sexo só depois de um casamento. Pode existir, tá, gente? Mas eu não conheço de fato. Então, aonde que isso tudo se encaixa de uma forma genuína, Gilberto? Então vamos lá. Primeira coisa, a imagem das mulheres que praticavam, né, a religião ancestral, a grande arte, ela foi atacada. Tá? Então, quando a gente vai analisar historicamente qualquer situação, você tem que entender que de onde que vem esses registros. Por exemplo, se alguém é seu amigo e faz alguma coisa, geralmente você atenua ou até comemora junto. Se alguém que você não gosta faz a mesma coisa, o que você faz? Você julga, você ironiza, você ataca. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, um registro histórico, você tem que entender de que parte está vindo esse registro histórico, para você ser um tanto quanto imparcial. Vou te dar um exemplo. Muito do que nós temos sobre bruxas durante esse período inquisitorial,
são registros da igreja. Por exemplo, o livro, né, é o Martelo das Feiticeiras, ou o Martelo das Bruxas, né, o Maléficos Maleficaram. De onde que vem isso? É um livro escrito por um religioso. Então é claro que ele vai deturpar a imagem da bruxa. É claro que ele vai deturpar a imagem que aquela bruxa, né, passa. Então tudo vai ser negativo. É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, registros dos cristãos do primeiro século, né, no início ali, antes de Constantino se converter. Por exemplo, você tem, se você analisa os registros do lado cristão, você vai ver a perseguição de Roma, e se você vê os livros, né, do lado dos romanos, você vai ver uma ironia, né, um deboche ao cristianismo. Então, depende muito da ótica. Então, muito do que nós temos como imaginário construído da bruxa, na verdade, é a visão dos inquisidores que queriam deturpar a imagem das bruxas. Então, isso é muito interessante da gente pensar. Então, essa coisa da bruxa ser lasciva fazia um contraponto a todo o puritanismo, né? A toda a questão cristã. O cristianismo, de modo geral, ele tem toda uma questão sobre o corpo, sobre a sexualidade, valores como a virgindade, a castidade, valores como sexo só depois de casamento, pessoas, por exemplo, que abrem mão de uma vida sexual em nome da igreja, né? Então, aquela questão do sexo ser sagrado só no matrimônio, isso é algo que hoje é muito forte no cristianismo, mas imagina no passado, como é que era. Pra você ter uma ideia, a igreja durante a Idade Medieval proibia sexo em vários dias do ano. Não podia na sexta, não podia em dias santos, não podia em vários momentos. Era uma intervenção assim gigante na vida sexual das pessoas. Só que bruxas, de modo geral, não se dobravam a essas percepções modernas. Por quê? Porque a bruxaria é mais antiga. As práticas pagãs, elas são anteriores ao cristianismo. As práticas pagãs remontam ao homem desde a época do domínio da agricultura. Então, de repente, aquela bruxa que vem ali de uma longa linhagem de pagãos, de uma longa linhagem de seres, de pessoas que cultuavam a natureza, elas veem uma imposição cultural nova que para elas não fazem sentido e não respeitavam. É onde a ótica da igreja, elas são lascivas. Não, elas são donas do próprio corpo. Porque as pessoas viviam, e muitas vivem até hoje, baixo uma opressão do corpo delas. As pessoas dizem com quem você deve manter relação, quantas vezes. Sabe aquela coisa de, eu tive uma pessoa na minha vida e isso me põe num lugar de superioridade moral. Falso, isso não existe. Para a espiritualidade, não. Quando a pessoa vira para mim, eu respeito as decisões individuais. Então, por exemplo, mas as imposições, não. Aprendam essa diferença. Um bruxo, ele respeita as decisões individuais, porque isso é um exercício do livre-arbítrio. Se você conscientemente fala, eu quero passar minha vida inteira monogamicamente ao lado da Maria, ao lado do João, ao lado do Pedro, e é uma decisão sua, não é uma coisa impositiva, isso é lindo, é a sua liberdade, isso é bruxaria. Agora, se você nem cogita essa possibilidade porque te ensinaram que é errado ter mais de uma pessoa na vida, eu sinto te falar, você é um escravo. Você é um refém da cultura. Então, quando a pessoa fala, eu tive um homem só na vida, eu só consigo ter dó e pena. Com todo respeito. A não ser que seja uma escolha. Uma escolha realmente pensada, uma escolha que ambos fizeram, né? Aí eu acho muito legal. Agora, se é impositivo, não. E todo bruxo, gente, tem que ter essa cabeça, não sobre a sexualidade, mas sobre tudo. Respeitem sempre. Por exemplo, se a mulher virar para mim e falar que ela quer ser dona de casa, que ela quer criar a família dela, porque o sonho dela é ser mãe e o sonho dela é educar os filhos dela. Ela não quer trabalhar, não quer trabalhar para fora, né? Ela quer cuidar dos filhos, ela quer cuidar do marido e é uma decisão dela, eu bato palma. Agora, se essa mulher queria ter uma outra vida e ela é obrigada pelo machismo social e machismo do marido a ficar dentro de casa, aí eu discordo. Então a grande questão é, as pessoas têm que ter direito às escolhas, tá? Então a questão da bruxa é que ela é livre, ela é dona do teu próprio corpo. A bruxa, ela fica com quem ela quiser, quando ela quiser e se ela quiser. E isso incomodou muito durante o período, né, da Inquisição, durante o período ali de ascensão, sabe, os anos de ferro, vamos falar assim, da Idade das Trevas.
Então, essa imagem que bruxas são devassas vem dessa... primeiro que assim, gente, o que é ser devasso? Quando que a gente deixa de estar de boa e torna devasso? Quantos parceiros sexuais uma pessoa tem que ter ao longo da vida para eu não considerá-la devassa? Sabe? Não tem uma métrica. E é engraçado que essa métrica também ela é muito sexista. Por quê? Porque, por exemplo, os homens... Isso assim, gente, independente da religião. O homem que tem muitas parceiras, ele é garanhão, ele é macho, ele é incrível. A mulher que tem muitos parceiros é puta, piranha, é um monte de coisa. Então, opa, já é injusto isso aí. Porque, por exemplo, quantas pessoas um homem pode ter e não ser devasso, e quantas... Porque é uma métrica diferente. Por que que a castidade da mulher ela é algo incentivado e a castidade do homem nem tanto? Porque por mais que a gente fale que o ideal é que os dois sejam castos, na prática a nossa visão não é assim. Sabe? Então a gente tem que ter um pouco de senso. Assim. Quando a gente vê que o marido traiu, é a mesma reação que a gente tem quando a gente vê que a esposa está traindo. E como a maioria das bruxas são mulheres, e sempre foram assim, porque a mulher é naturalmente intuitiva, a ideia de que bruxas são devassas é a ideia de que a mulher, se não tiver sobre um controle da igreja, do pai, do marido, da sociedade, ela vai se tornar corrupta. Gente, é uma visão tão incrédula que a mulher ela é culpada pela corrupção do homem, na visão religiosa e cultural que a gente vive. Então, a grande questão é, bruxas são devassas ou elas foram consideradas devassas porque quebravam um estereótipo? A ideia, então, a gente começa dissertando por aí, mas vai além disso. Bruxas são livres. Eu sou um homem, eu sou bruxo e eu sou livre. Se eu tiver interesse sexual sobre uma pessoa e essa pessoa tiver interesse sexual por mim, se for algo combinado, se for algo que não ferir ninguém, é indiferente. Eu não tenho que ser casado com alguém para ter uma conexão sexual com a pessoa. O que é o casamento? O casamento ele é só um pedaço de papel. O casamento... pra vocês terem uma ideia, eu vou montar um material mais amplo para falar sobre isso no futuro, porque é um assunto realmente muito amplo. Eu quero ver se eu dou um curso sobre isso. Mas, por exemplo, se o homem tá lá casado com a esposa, bonitinho, um só teve o outro a vida inteira, e esse homem, a mulher não tá afim de manter relação naquele dia, e esse homem força a relação com ela, e ela acaba se submetendo porque ela é esposa, ela tem que cumprir os papéis dela, a energia gerada naquele ato é pior do que você se relacionar com um desconhecido. De verdade. Só que ninguém fala disso. Se relacionar com um desconhecido, sua energia vai ficar negativa. Em alguns casos, fica. É legal saber com quem que você tá, sabe? Não é realmente legal você andar como um animal. Mas, assim, nem cá, nem cá. A questão é o equilíbrio. Eu sempre falo isso. O caminho do equilíbrio é o caminho certo. Nem um extremo, nem outro. Até porque pela própria lei pendular, se a pessoa vive o extremo da castidade, quando soltar, meu filho, a boiada passa de uma vez. E o contrário também, quem vive aquela vida sexual muito ativa, em algum momento ela zera aquilo ali, vem uma doença algumas vezes, vem uma depressão e a pessoa perde conexão com outras pessoas. Então assim, o equilíbrio é o caminho. Nem a castidade, se não for uma escolha, nem o excesso, se não for uma escolha. O caminho intermediário. Então a bruxa ela é dona de si, ela fica com quem ela quiser, quando ela quer, e ela não fica só para tampar um vazio existencial. Porque tem muita gente também que fica tampando. Isso não é o caso de uma bruxa. Uma bruxa, ela fica porque ela quer, porque é uma troca, é uma comunhão. A nossa visão de sexualidade é uma visão de comunhão. A gente está comungando, né, de um momento. Então, isso é um dos motivos. Então, o primeiro motivo do porquê que bruxas são tidas como devassas é a deturpação religiosa, é a perseguição, são anos e anos e anos, né? Onde são minadas as nossas relações da bruxaria, né? Então, assim, são anos e anos, gente, de difamação. O segundo ponto é porque bruxas são naturalmente livres, e livres donas do próprio corpo. E quando elas são donas, elas são donas. O meu corpo não é da minha cultura, o meu corpo não é das minhas crenças, o meu corpo é meu, entendeu? E eu escolho entregá-lo ou não, mas é uma escolha minha. Terceiro ponto, a sexualidade ela é um processo natural e ela é um processo poderoso.
Então a bruxa, ela sabe que manter uma relação sexual é fonte de poder. É tão poderoso uma relação sexual que em alguns casos gera vida. Não é assim? Eu e você nascemos de uma união nesse sentido. Então, no momento que eu e você nascemos de uma união nesse sentido, isso gera vida. Só que não gera só vida, gera vida também energética. Então as bruxas, elas usavam e usam até hoje, muitos covens, muitos grupos espiritualistas, muitos bruxos praticam a chamada magia sexual, onde, né, o sabá ou o ritual termina com o sexo sagrado para gerar mais energia e mais força naquilo que foi intencionado no ritual. Isso é um mistério que só bruxos sabem. Só que as pessoas de fora não sabiam disso. E com isso, automaticamente taxaram. Não, elas fazem orgias depois dos rituais, mas fazia parte daquela ritualística, era o chamado sexo sagrado. Não era o sexo recreativo ou sexo pelo sexo. Então é um processo amplo, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês que tem vários aspectos. Outra coisa, a bruxaria, ela é natural, então ela vai trabalhar com tudo aquilo que é natural. É a gente que desnaturaliza o sexo. A gente nasce nu. O que difere os nossos gêneros, né, no sentido biológico, são justamente a parte sexual. Hoje em dia a gente cobre tudo, né? Nossa, meu Deus. Quer ver uma coisa, gente, que eu acho muito engraçada? A praia. As mulheres, elas estão de biquíni, elas estão de fio dental na praia. E lá na praia é permitido, ok, tá tomando sol. Só que assim, tá tudo à mostra, mas aí tem um fio dental pequenininho para tampar uma parte, que é uma parte natural do corpo. Por isso que eu gosto muito de praias de nudismo. Eu frequento muito praias de nudismo na época do verão, né? Porque eu trabalho muito, então não tenho tanto tempo. Mas quando eu vou pra praia, eu vou para praias normais. Mas quando eu sei que naquela região tem uma praia de nudismo, eu vou, porque é natural, é o corpo. Aí, Gilberto, eu não teria coragem de ir para uma praia de nudismo. Crença limitante que você tem. Sobre o seu corpo, sobre o corpo alheio. É natural, gente. Sabe? E muitas das nossas imagens antigas, né, imagens da grande mãe, tá lá carregando o órgão sexual, segurando o órgão sexual. Muitos deuses, né, trazem o seu aspecto fálico ali. O próprio chifre de Quernuno, gente, representa o quê? Não é a gaia que ele tem, não. Representa a virilidade dele. Exu, um dos símbolos de Exu é o quê? É um falo ereto. Por quê? Porque dentro da magia, a sexualidade ela é natural. O desejo ele é natural. E as pessoas, assim, elas na sua ignorância, nos seus traumas, nos seus bloqueios, nas suas crenças limitantes, não dão espaço para isso que é tão natural. Então uma bruxa, gente, ela não tem medo da sexualidade, ela não tem medo do próprio desejo. Uma bruxa, ela não tem medo de experimentar e ela também não tem medo de dizer não. Se ela não quiser, o homem pode ser o homem mais lindo do mundo, a mulher pode ser a mulher mais linda do mundo, ela não quer. Agora, se ela quiser ir com alguém, ela vai. Se ela quiser ir com dois alguém, ela vai. Se ela não quiser ir com ninguém pro resto da vida ou por uma fase da vida dela, ela vai. Mas ela vai com consciência. Bruxaria é liberdade. Então, quebra esses tabus. Toda vez assim que você achar, mas fulano só teve uma... Gente, eu conheço mulheres que só tiveram uma pessoa na vida e que são tão amarguradas e amargas que eu falo que eu acho que é falta. Eu sei que não é uma frase bonita de falar, né? E eu sei que tem muito machismo por trás dela, mas eu vejo muitas pessoas infelizes e frustradas e que assim infernizam. Eu só tive um homem na vida, mas destruiu o psicológico de todo mundo que conviveu com você. Não por isso, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí ela acha que ela é santa porque ela só teve uma pessoa na vida, que nem essa pessoa aguentou ela, e infernizou o campo mental de milhares de pessoas que conviveram com ela a vida inteira. Mas ela é santa, entendeu? Gente, é umas ironias que a gente olha e fala, meu Deus do céu. O que não quer dizer que ter muitos parceiros é sinal de felicidade, não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é flua, seja você, experimente, se conheça, quebre as suas crenças limitantes, viva a sua melhor versão em todas as áreas. Viva a sua melhor versão profissional, sua melhor versão espiritual, sua melhor versão familiar, sua melhor versão social e a sua melhor versão sexual. Porque faz parte da vida, é natural, é poder. A base, né, do processo energético é o nosso processo da Kundalini, que se ativa através de uma boa relação sexual. Então, gente, eu vou trazer mais vídeos no futuro sobre isso. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês compreenderam. Se tiver alguma dúvida também, eu posso estar respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!